Esse fortíssimo. Mas é mesmo. Ô, Esse, gente, isso. essa semana o pessoal tá entrando? Como que é? Uai, tá, já era pra ter entrado bastante gente já. Então. Ô, Sabrina, mas se der, a gente vai, tá? No Galba. Inclusive, o Galba aqui pertinho, é fácil pra Ah, gente. não, pode deixar. Ah, eu sou doida pra ir lá conhecer. Então, e aí, desse filme, inclusive, teve algumas coisas que me lembraram desse filme que eu comentei com vocês, dessa psiquiatra, a Nise. Tem muita coisa, assim, no filme que lembra um pouco as histórias do pessoal do Galba Veloso, sabe? Assim, dos pacientes, a forma de tratamento e tudo. Algumas coisas, assim, de antigamente e a forma como que os pacientes agem. É muito legal. Agora, muito Ah, paciente também nem tá lá, né? Porque com esse negócio da pandemia, eles voltaram para as casas, né? Para as residências. Alguns, né, o gente? Galdo não conheço, não. Eu já fui no André Luiz e tal, que é pesadíssimo também. Mas o André Luiz não é só para ala de psiquiatria, né? Sim, sim, mas lá é bem punk também. Pois Quando é. eu fui com amigos do amor fazer uma visita, e aí eu não quis ir mais lá, sabe? Que foi muito, sei lá, não sei nem explicar. É porque dá uma sensação Pessoas ruim, né? muito altas também, saca? É, Então, tipo assim. parece que é muito, porque é um local muito opressivo, né? Aí a Isso, gente se isso, isso. sente mal mesmo. É, Realmente, por isso que também para a área da saúde mental não é todo mundo que tem o psicológico para trabalhar. Eu, por exemplo, eu falo que eu verdade. não consigo. Eu não consigo, tipo assim, igual assim, a matéria é muito interessante, sabe? Você saber história, você saber tudo como lidar com esse tipo de pessoa, mas para você trabalhar com esse tipo de pessoa, você tem que ter um psicológico muito, muito voltado para isso e assim, não é qualquer um. É bem pesado. A gente perdeu um primo lá, Lá mas no. ele tinha, no André Luiz, ele tinha AIDS, né? Era Aham, homossexual e se matou. entendi. Então, Mas, assim, acho é, que também isso dificultou um pouco, sabe? Tipo assim, eu não tenho problema nenhum, acho a saúde mental fantástica. Eu queria ter muito QI para fazer psicologia, quem sabe um dia só para autoconhecimento. Mas assim, enfim, tem várias amigas psicólogas, a gente troca várias ideias e tal. Então, assim, eu tenho muito interesse. Mas, assim, entre as áreas que eu queria trabalhar, trabalharia, sabe? Mas é não, pesado, eu tipo, não consigo, não. Ô, sabe? gente, olha aí para vocês verem. Eu coloquei aqui no chat o nome da psiquiatra e o nome do. Aí, o filme é assim: Nise de Oliveira, O Coração da Loucura. Esse filme, eu não vou dar trabalho para vocês, nada. Isso aí é só a nível mesmo de maior conhecimento para vocês, de curiosidade, tá? Porque a nossa aula hoje, nós vamos começar falando sobre os CAPs, tá? E aí, essa psiquiatra, a forma que ela tratou os pacientes, que deu origem aos CAPs, que são esses centros de atenção psicossocial, tá bom? Aí, por isso que seria interessante também vocês verem esse filme, ele tá no YouTube, e aí, quando vocês puderem ver, é legal só para vocês entenderem como que era e tal. Tá? Apesar de que tudo que a gente já falou hoje, vocês já estão tendo uma noção mais ou menos, né? Que antes era um tratamento muito desumanizado, né? Muito impessoal, e que eles eram tratados mesmo como animais, né? Os pacientes e os alcoólatras, né? Os moradores de rua que viviam é, totalmente isolados da sociedade, do meio familiar, né? E aí, essa mulher, e aí, tipo assim, não é só a sociedade que tinha esse pensamento, isso vinha também dos psiquiatras, sabe? Eles achavam que essas pessoas deveriam ficar mesmo distantes da sociedade e que também não deveriam ter um tratamento humano. Então,
eles faziam muito a questão da lobotomia, né? E também o eletrochoque. A lobotomia e o eletrochoque, eu vou falar para vocês melhor na próxima aula, tá? Porque a nossa aula hoje, ela é um pouco extensa. E aí eu quero tratar com vocês, explicar para vocês detalhadamente o que seriam como que seriam esses procedimentos e como que acontece que esses procedimentos interferem na vida da pessoa, tá? Como que ocorre no organismo, tudo bonitinho, tá bom? Então eu não vou Outra entrar nesse pergunta. detalhe hoje não, para entrar na próxima aula. Oi. E realmente funciona? A lobotomia mais o tratamento de choque? Então, na verdade, a lobotomia, ela faz com que a pessoa ela tenha uma perda de massa encefálica muito grande. Então, Aham. assim, na verdade, não é que funciona, é que a pessoa, dependendo da quantidade, né, que eles retiram, essa pessoa, ela fica como se fosse um estágio vegetativo. Então, tem coisas que ela É, não vai lembrar mais, sabe? é Tem por coisas isso que eu da fiquei, memória que eu interfere. vi, é porque eu estava pesquisando, né? Aí eu vi mesmo falando sobre isso. Aí eu fiquei pensando, porque corre risco da pessoa realmente ficar no estado vegetativo. E não compensa, Exatamente. dependendo. Aí é isso Não, que eu queria então. saber. E aí, antes eles faziam muito isso, porque eles achavam que isso era a cura, né? Só Aham. que, na verdade, você não tem mais aquela pessoa da mesma forma. Né? É. A partir do momento que ela faz esse tipo de procedimento, e assim, vocês vão ver também, depois na próxima aula eu vou entrar detalhadamente, eles descobriram a lobotomia através de um picador de gelo, entendeu? Sim. Então, assim, não é nada muito estudado, sabe? Então, assim, não tinha uma porcentagem adequada do tanto que tem que retirar, que não tem. A mesma coisa a voltagem do eletrochoque. Não se tinha uma voltagem adequada para cada um. Eles olhavam de Uhum. acordo com o histórico do paciente, eu acho que tem que ser assim, porque o eletrochoque vai fazer o paciente convulsionar, para depois ele sofrer um efeito rebote e depois ele sossegar, Sim. digamos assim. Então, no eletrochoque, se ele está agitado, ele vai ficar ainda mais agitado para depois ele sossegar, né? Que dá aquele banho nele Sim. de, de, de choque mesmo, e aí depois ele vai sossegar. Mas, assim, isso também trazia um impacto muito grande para os pacientes. Então, por um tempo foi utilizado, hoje em dia não é mais, né, utilizado, não pode utilizar. E aí nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Tá. Então, agora, gente, eu vou começar aqui a compartilhar com vocês a tela da matéria que nós vamos estudar hoje. Bom, gente, essa matéria hoje ainda vai estar lá no AVA, né? Não sei se vocês estão acompanhando o AVA, mas eu acho que vocês precisam acompanhar o AVA, porque senão não tem, vocês vão ganhar falta, né? Porque quem está fazendo esse controle é o pessoal da escola, não são os professores. Vocês já foram orientados em relação a isso? E aí, entrando então na nossa aula, gente, outra coisa que eu quero falar com vocês. Eu não li ainda todos os exercícios, todos os textos, tá? Mas depois nós vamos dar uma pincelada em tudo, tá bom? Principalmente sobre aquele texto que eu pedi para vocês fazerem, a junção sobre iluminismo, as ideias de Tuque e de Pinel, tá bom? Aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso depois, tá? Mas a gente vai deixar isso mais quando a gente for fazer revisão, tá bom? Porque eu não sei se agora vai dar tempo, não, porque a gente tem muita matéria. Então, vamos fazer primeiro o que a gente tem que fazer, a matéria, e depois a gente vai dando umas revisadas, tá? E assim, caso vocês tenham dúvidas no decorrer da, da, da aula, a gente vai tirando. Tipo assim, por exemplo, na aula de hoje, vocês querem tirar uma dúvida da aula passada, a gente vai conversando, tá bom? E qualquer coisa também vocês podem falar com os representantes de turma, ou então também falar no fórum de dúvidas, tá bom? Bom, gente, então a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os CAPs, né? Então, o que são os CAPs? Quais pacientes podem ser atendidos nesses centros? Crianças, adolescentes podem ser atendidos também? Funciona nos finais de semana, feriados? Essas são algumas das muitas dúvidas que uma considerável parcela da população tem,
tá? Então, a gente vai discutir sobre isso aqui, vocês vão entender direitinho o que significa o CAPS e qual que é a importância deles. Então, a sigla CAPS significa Centros de Atenção Psicossocial, tá? Quando se fala centros, gente, quer dizer o quê? Qual que é a principal função quando a gente fala em centro? Quer dizer que a gente está direcionando esse tipo de paciente para esses locais adequados, tá? Quando a gente fala também atenção psicossocial, a gente quer dizer o quê? Que a gente está avaliando esse paciente num todo, tá bom? Então, esse paciente, quando ele é atendido num CAPS, ele não é só avaliado a parte da saúde mental dele, não, mas como que ele está fisicamente, né, psicologicamente, quais são as suas funcionalidades, as suas artes, os seus ofícios. Então, isso tudo é avaliado, isso tudo é trabalhado em conjunto, tá? Que essa pessoa ela é vista como um todo. E antigamente isso não é o que acontecia. Essa pessoa era tida como um bicho, como um animal, então ela era descartada do meio social, né? Do meio da sociedade, e ela vivia da forma que eles queriam. Um dia medicados demais, né? Dormiam dias, no outro dia muito atacado, muito agitado, e aí o CAPS faz com que essas pessoas vivam em sociedade, com pessoas que têm. Não, eu ainda vou postar, Nátia, vai estar lá hoje ainda, tá? Eu tô deixando para postar as aulas sempre só depois que eu dei as aulas. E aí, esse tipo de pessoa, quando as pessoas são tratadas no CAPS, elas são tratadas de uma forma igualitária, né? Então, eles têm um convívio com pessoas que têm as dificuldades que eles têm também, mas também com pessoas comuns, né? Que são os ditos os normais, né? E eles, na sociedade, eles eram ditos como os anormais. Hoje em dia, então, essa visão tem sido mudada justamente por causa desses centros. O CAPS, ele precisa pagar para ser atendido? Não, na verdade os CAPS, eles atendem a população de uma maneira gratuita e universal, de acordo com os fluxos estabelecidos entre eles e todos os outros dispositivos assistenciais da rede de atenção psicossocial. Então, nós vamos ver que a pessoa ela pode ter convênio, que ela não precisa, que ela pode ser atendida pelo CAPS. Por quê, gente? Porque o CAPS, ele é um órgão do SUS, tá? Então, é aquela questão do SUS, com a universalidade, o tratamento da integralidade da universalidade. Então, é algo para todos. Qualquer um pode ter o acompanhamento para o CAPS, tá bom? De acordo com os fluxos, não é assim, eu quero ir lá, eu não tenho nenhum tipo de patologia mental, mas eu quero ir para lá, ficar lá todo dia assim? Não é assim, tá? Até porque tem uma demanda, né, e a gente precisa ter o controle. Então, qual que é o contexto que estava por trás do CAPS, da criação desses CAPS? Então, os CAPS eles surgiram no Brasil, então, num cenário de luta por justiça, redemocratização social na segunda metade do século XX, né, que nós já falamos sobre isso, o qual era rico em debates sobre os direitos humanos. Então, isso aí os CAPs surgiram na época que eles estavam quase conseguindo formalizar a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica também, ela foi estabelecida entre 2002 e 2005, eu não estou me recordando, mas foi depois do ano de 2000, mas houveram algumas convenções, alguns congressos sobre psiquiatria, tá? Que eles foram entrando num consenso. Por quê? Porque antes, como que era o tratamento? O tratamento antes era pegar essas pessoas que eram isoladas dos parentes, que ficavam num quarto sozinho em casa, ou que eram jogadas para as ruas, pegar essas pessoas e jogarem para os hospícios, né? Isolar essas pessoas. Então, quando teve o primeiro hospital psiquiátrico, né? O primeiro hospício, Pedro II, a intenção, né, esses pacientes foram um pouco mais assistidos, mas ainda assim era desumano o tratamento, esses pacientes ainda eram tratados de forma rústica, né, de forma com que eles eram
rejeitados, separados da sociedade. Então, o que eles viram a partir desses congressos que teve, né? Que foi a partir do século XX. Eles viram que isso era prejudicial para esses pacientes e que para eles melhorarem, né, para eles voltarem à capacidade deles na sua totalidade, ou pelo menos parcialmente, era necessário um cuidado mais abrangente para esse paciente. Então, o que seria esse cuidado mais abrangente? Não é olhar somente a sua situação, somente as suas atitudes, mas olhar também o que está causando essa atitude, o que melhora, o que piora, o que agrava esse paciente, o que deixa ele mais tranquilo, faz com que ele tenha menos crises. É só medicação? É só eletrochoque? Então, é isso, a partir disso, que foi mudando e é por causa disso que foi desenvolvendo os CAPs. Inclusive, também, no ano de 55, me parece que 55, essa psiquiatra Nise de Oliveira, que eu até comentei com vocês sobre o filme, ela foi a partir de ideias dela também que essas coisas foram mudando. Ela participou, ela era uma das únicas psiquiatras mulher no meio de vários homens, e aí ela era rejeitada, sabe, no meio desses médicos, né, no meio da psiquiatria. Simone, não senti sua falta. E aí, o que acontecia? Quando ela chegou, gente, num hospital lá de São Paulo, que ela participou de um concurso, ela passou num concurso, então ela era a única mulher psiquiatra que estava no meio daqueles homens. Lá era um hospital que, assim, era totalmente desumano. Se não me engano, acho que era o hospital que hoje é o CAPS de foi o hospital de Itapeva, em São Paulo. E aí, lá, eles colocavam os pacientes que ficavam muito agitados, eles colocavam em celas, ficavam como se fossem solitárias por 2, 3 dias, às vezes nem alimentavam esses pacientes. Os próprios funcionários, né, a equipe da enfermagem, tudo, eles faziam briga entre os pacientes, aqueles que eram mais agitados com outros, e faziam por dinheiro, então eles faziam... como que fala, gente? Aposta, né, com dinheiro para ver quem que ia ganhar e tudo. Os médicos todos, eles tinham um complô que eles adotavam essa questão da lobotomia e também do eletrochoque, então vários pacientes tinham muito disso. A higienização de lá era muito precária, então a maioria dos pacientes, que tem alguns pacientes psiquiátricos, gente, que dependendo do grau dele, do tipo da esquizofrenia, principalmente, fica se defecando, né, e ele não limpa, e aí ele pega as fezes, passa nas pessoas, passa nas paredes e tudo, e aí quando isso acontecia, principalmente esse tipo de coisa acontecia, esses pacientes eram punidos por isso. Esses pacientes eram punidos por isso. Então, era muita covardia que acontecia nesse meio, e essa médica, essa psiquiatra, ela não aceitava esse tipo de coisa, porque ela achava que esses pacientes, eles não deveriam ser tratados como bichos, eles deveriam ser tratados como humanos. E aí, o que ela fez? Ela pegou, então, uma parte, eles, então, liberaram para ela uma parte que seria de terapia ocupacional. Então, assim, como se ela fosse nada, né? Então, os médicos zombavam dela, né? E aí ela começou com uma equipe da enfermagem, ela começou a colocar ordem naquela parte dela, naquele setor do hospital dela. Então, alguns pacientes que eram os mais rejeitados, né, dos outros médicos, ela ia lá e pegava aqueles que eram mais difíceis de tratar, aqueles que eram mais agressivos e tudo, ela pegava e levava eles para a ala dela. E aí, o que ela fazia? Primeiro, ela começou observando esses pacientes. E aí, ela passou a ouvir o que esses pacientes falavam, uns falavam, outros não falavam. E aí, ela com um rapaz que trabalhava lá, eles tiveram uma ideia de começar a fazer oficinas de pintura, né? Inclusive, alguns dessas pinturas,
de alguns desses pacientes, até hoje tem várias pinturas aí deles aí, no meio artístico. E aí ela viu o seguinte, que antes, no início, eles pintavam, eles faziam como se fossem borraduras mesmo no papel. E aí, com o passar do tempo, né, ela pegava esses pacientes, levava para fazer caminhadas, levava para fora do hospital, aí ela fez algumas atividades fora do hospital com esses pacientes, fazia piquenique fora, levava para floresta, assim, partes parecendo floresta e tudo. Aí ela viu que eles começaram a desenhar, pintar coisas diferentes. É como se o mundo deles desse uma clareada, como se antes as ideias fossem todas emboladas e depois começasse a aparecer no inconsciente algumas imagens bonitas, né? Como se eles tivessem coisas para mostrar. E aí, a partir disso, ela foi fazendo vários estudos, ela ganhou alguns prêmios por causa disso. Eles fizeram mostras dessas pinturas. Teve paciente que conseguiu retornar para casa e quase todos os pacientes dela não era necessário o uso de medicação. Inclusive, ela também fez um estudo em que ela usava cães e gatos para ajudar para esses pacientes, porque percebia que eles pegavam um amor pelo animal, então é como se eles começassem a expressar algum sentimento, porque os médicos, os psiquiatras, falavam que essas pessoas, eles não tinham sentimentos, porque eles eram totalmente agressivos, eles eram irracionais, eles falavam que eles eram irracionais e que eles não tinham sentimento. Então ela começou a mostrar para eles que eles tinham sentimento. Tanto que quando um bichinho morria, alguma coisa, era muito triste, porque às vezes eles entravam até em crise justamente por causa disso. Tá? E aí, a partir disso, ela foi vendo que eles foram vendo, né? Foi mudando então esse contexto na história da psiquiatria e percebendo que quando se começa a desenvolver esse paciente, ele começa a ter reações de melhora, tá? Começa a ter então uma progressão no seu tratamento. Então, quando que foi formalizado o funcionamento dos CAPs? O CAPS ele teve início nas décadas de 80 e 90, mas foi somente em 19 de fevereiro de 2002, através da portaria 336 do Ministério da Saúde, que ele foi formalizado, tendo sido seu funcionamento direcionado para áreas físicas específicas de maneira independente de qualquer estrutura hospitalar. Então, gente, vocês podem perceber que, assim, a reforma psiquiátrica, os CAPs, então, toda a história da psiquiatria ainda está engatinhando. O CAPS, que hoje em dia é muito utilizado, né, que foi um tipo de solução muito positiva para esse tipo de paciente, né, para a estrutura emocional e psíquica desses pacientes, ele só foi liberado a partir de 2002, então, assim, ele ainda tem muito pouco tempo, né, mas, assim, e o que eles falaram? Que ele, independente da estrutura hospitalar, por quê? O que a gente vê hoje? Alguém já viu algum CAPS hoje, gente? Alguém já foi em algum CAPS? Ou então, eu ia no CAP, mas era para tratamento de criança com câncer. Mas era CAP, sabe? Agora, tipo assim, eu não sei se enquadra nesse tipo de CAP. É o mesmo CAP? Eu já fui. Eles fazem pintura, artesanato, fazem um monte de coisa, é muito legal. Então, aí o que vocês percebem? Que geralmente é em casas, não é? Não é em estrutura hospitalar. Por quê? Não. Porque justamente para fugir da deshospitalização. Agora você uma casa bem grande. Isso. E aí eles fazem isso mesmo. Eles fazem essa questão das oficinas, né? Eles aprenderem profissões novas, não é isso? E é justamente para fazer com que eles trabalhem o inconsciente deles e melhore esse estado mental deles, tá? Fiquem mais tranquilos, né? É um local muito legal. Quem ainda não teve a oportunidade de ir, eu recomendo que vocês vão, tá? Porque é muito legal, realmente é muito bom. E aí, gente, então,
Se vocês derem uma olhadinha, vocês entrarem na internet, por exemplo, começar a ver, por exemplo, no seu bairro, pode ser que tenham CAPs, porque hoje em dia estão espalhados em vários locais, tá? Porque nós temos alguns tipos diferenciados de CAPs. Inclusive, Ana, você falou aí um CAPs que era para criança, né, que é com tratamento de câncer. Eu vou falar sobre isso também, tá? Porque, na verdade, gente, o CAPS, qual que é a sigla dele? É Centro de Atenção Psicossocial. Não quer dizer que seja pacientes só que tem algum tipo de distúrbio mental, tipo esquizofrenia, algum psicopata, alguma coisa assim, não. Mas por quê, gente? Porque um paciente, por exemplo, que faz um tratamento de câncer, ele precisa ser tratado psicologicamente também, não é? Então, por isso que a gente também tem esse tipo de CAP, que a gente também, que essas pessoas também têm esse tratamento, tá? Professora. Oi. Aqui, o APAE, ele também se encaixa nesse CAPS aí? Não. O APAE é outra coisa, porque o APAE é para crianças deficientes, né? Síndrome de Down. Isso, mas aí na APAE tem esse apoio também psicossocial, mas não é um tipo de CAPS, tá? Porque o CAPS eu vou explicar para vocês assim, o que ele faz mesmo, tá? Professora, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. É porque eu já fui em um, eu não sei se é a mesma coisa, mas eu fui em um que chama Cezan. Sersan. Isso. Aí lá eles, vamos supor, a pessoa deu uma crise em casa, quebrando a casa, aí, tipo, surtou, aí eles levam para lá para tomar remédio. Aí eu fui lá uma vez, eles tinham um pátio lá fora, eles ficavam tudo assim sentados, uns rodando, sabe? Tinha uns que ficavam nervosos, chorando. É mais ou menos a mesma coisa? O Aline. Depois eu vou explicar para vocês a diferença. Ô, professora. Oi. Beleza. Eu também já frequentei esse Sersan, assim, eu sou íntima deles, né? Porque é o local onde a gente leva a minha irmã quando ela dá crise. Igual a Aline falou aí, na hora que eles surtam, dão a crise deles, é o primeiro lugar, assim, de apoio que a família tem do deficiente mental, né? É o lugar que a gente leva eles. Mas eu observei que lá não é o lugar que eles ficam internados, não. É tipo assim, a gente leva, a familiar leva, eles tratam, né, da maneira que eles acham que deve conter o doente mental, e com o tempo eles vão progredindo, eles vão e libere da alta para o paciente. Isso mesmo. Eu sou assim, quase que eu mesmo interno lá dentro, né, porque é direto eu tô lá. Também trabalhado com pessoas se não me engano. Isso mesmo. Eu vou explicar para vocês a diferença do Sersan, do CAPS e do NASF também, tá? Espera só um pouquinho que eu vou explicar para vocês o porquê. Então, os CAPS, eles funcionam como hospício, gente. Então, eu coloquei uma expressão que a gente já ouviu muito falar, que é lugar de doido é no hospício. E isso era uma forma que eles, né, antigamente a sociedade tratava essas pessoas, né, que tinham algum tipo de doença mental. E hoje, o modelo de atenção de saúde mental, ela visa justamente isso, a deshospitalização e a quebra desse pensamento asilar, porque esse paciente, ele não tem que ficar isolado não, gente, esse paciente, ele tem que ter liberdade, ele tem que ter convívio com a família, né, e isso tem que ajudar, a gente precisa ajudar nessa inclusão social desse paciente. São muitos lugares que tem. E aí, qual que é o papel do CAPS, então, na rede de atenção psicossocial? Então, eles agem como organizadores, reguladores da assistência, né, como um todo, e possibilitam a atuação conjunta e articulada entre os serviços. Então, o que é isso, gente? Eles avaliam esses pacientes para ver se esse paciente ele tem condição de conviver em sociedade, se ele precisa de uma internação hospitalar. Por quê, gente? Quer dizer que hoje em dia não tem internação hospitalar? Não, porque tem alguns casos que são necessários, tá? Mas não todos, como antigamente. Antigamente, Isso mesmo, Áquila.
Muito legal o trabalho dos CAPs. E aí, antigamente, o que eles faziam? Simplesmente pegavam todos os pacientes, tendo crise leve, moderada, grave, e levavam para o hospital, e esses pacientes eram largados, né? Vocês viram lá no hospital lá de Barbacena, como que eles faziam? Esses pacientes sentiam saudade dos familiares, né? E eles eram tratados. Eu também choro horrores. E esses pacientes, eles eram vistos como animais mesmo, que não mereciam viver em sociedade. Oi? Os dependentes químicos também entram nos CAPs ou não? Entra. Aí vai ter o AD. Eu vou explicar para vocês. E aí, gente, os CAPs, eles agem também com essa intenção de fazer com que esse paciente da saúde mental, ele tenha mais amor e tenha mais liberdade, né? Porque nem sempre esse paciente, ele vai precisar de ter um tratamento no hospital, tá? Então, o que mais constitui essa rede de atenção à saúde mental? Então, vários serviços foram criados para auxiliar na humanização desse atendimento, né, o fortalecimento do vínculo de paciente, família, profissional de saúde mental, maior qualidade de vida do usuário e maiores taxas de reinserção social. Então, dentro desses serviços, né, dessa rede de atenção, a gente pode citar, então, os serviços de residência terapêutica, né, que nós temos, gente, aqueles pacientes que não têm família próximo, né, ou então não tem mais familiar, o governo, todo estado tem isso, tá? Esse serviço de assistência terapêutica. A pessoa, ela dorme, ela mora nessas residências, mas essas residências, elas são controladas, acompanhadas por profissionais da saúde, tá? Tem o programa também de saúde da família no PSF, que o PSF, ele também pode avaliar esse paciente, né? Por exemplo, eu trabalho no PSF de Sarzedo. Aí, uma família que faz parte da minha abrangência fez uma solicitação de uma consulta, porque o rapaz, né, o filho, por exemplo, tem 20 anos e esse filho tá usando drogas demais, e aí ele fica muito agressivo e tudo. Então, o PSF, o que ele faz? Ele pode indicar essa pessoa, fazer um encaminhamento para essa pessoa ser tratada, ser assistida pelo CAPS AD, tá? Que é um tipo de CAPS que é para pacientes e dependentes químicos. Então, vai ser para quem faz uso de álcool e drogas. Por quê, gente? Pessoa que mexe com. Que faz uso de bebida alcoólica, ou então que faz algum uso de droga, é paciente doido? É uma pessoa doida, como falam, né? É um louco? Então, não, na verdade, o que acontece? Essas substâncias psicoativas, elas podem interagir no cérebro da pessoa, porque ainda não é nada definido como que acontece em tudo isso. E essa pessoa, ela pode sofrer alguns danos cerebrais, né? Alguns danos mentais. Então, essa pessoa, ela pode vir a ter uma crise convulsiva, ela pode vir a ter crises epiléticas, ela pode vir a ter vários transtornos, inclusive psicóticos, pode vir a ter mais para frente uma esquizofrenia, uma psicose, tá? Então, por isso, há necessidade do tratamento. Leitos em hospitais gerais, né? Que sejam psiquiátricos ou não, porque um paciente psiquiátrico, gente, não é porque ele é um paciente psiquiátrico que ele tem que ser tratado só por psiquiatra, não, tá? Às vezes ele sofreu uma parada cardíaca, aí vai ser tratado pelo psiquiatra. Não, mas tem gente que acha que só porque o paciente é da saúde mental, ele tem que ser tratado só por um psiquiatra. Eles acham que o psiquiatra ele tem que fazer o papel daqueles médicos da clínica, os médicos generalistas de antigamente. Eles acham ainda, muitos profissionais da saúde, muitas pessoas ainda têm essa mentalidade, que paciente de saúde mental é uma coisa e o resto da sociedade é outra coisa. Então, eu sendo normal, eu posso ser tratada pelo neurologista, eu posso ser tratada pelo cardiologista, pelo ortopedista, mas se eu tenho algum tipo de doença mental, independente do que eu tiver, eu tenho que ser tratado pelo psiquiatra. E, na verdade, não é assim, tá?
tá? Hoje em dia, inclusive, várias pessoas fazem tratamento com psiquiatra. Por quê? Muita gente ainda tem o tabu que não tem, sofre depressão, né, ansiedade, essas coisas, e acham que não tem que ser tratado com psiquiatra, não pode ir no psicólogo. Gente, terapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? É uma realidade? Não, infelizmente, né? Mas é algo que melhora muito a nossa vida, a nossa mente mesmo. E o psiquiatra, saiu um pouco, então, esse tabu de que antes ele era tratado só com essas pessoas muito graves, muito alteradas, e hoje em dia você vê várias pessoas que fazem tratamento com o psiquiatra. Lembrando também, gente, abalo emocional, Rose, principalmente, tá? Que levam a ansiedade, levam a depressão. E para quem não sabe, né, que a maioria da população não sabe, a ansiedade e a depressão pode causar o transtorno bipolar. Então, essa pessoa que tem depressão, ela pode, aí tem os graus de depressão, que pode ter leve, moderado e grave, né, gravíssimo. E essa pessoa, ela pode oscilar, e passar a ter um transtorno bipolar, tá? A bipolaridade, o que seria isso? Uma hora ela tá eufórica, tá muito feliz, na outra hora ela tá completamente triste, para baixo, não quer ver ninguém. Isso é algo normal? Não, gente, mas é algo que a gente vê corriqueiramente? Também não. Hoje em dia a gente vê isso muito, isso acontecer muito, porque as pessoas hoje em dia elas não têm tanto preparo psicológico. Por quê que a gente não tem muita saúde psicológica? Porque a gente lida com várias situações ao mesmo tempo. Antigamente era assim, a mulher, ela era dona de casa, cuidava dos filhos, e o marido trabalhava fora. Então, é o marido que tinha que pagar as contas e tudo. Hoje em dia a mulher trabalha fora, a mulher estuda, a mulher trabalha em casa, né, fazendo serviço de casa, a mulher cuida dos filhos, cuida do marido e ainda também tem que preocupar em pagar as contas, né? O marido, a mesma coisa. Às vezes o marido tem que pagar a conta, também trabalha, às vezes ajuda na criação dos filhos, tá? A gente tem a questão também dos nossos familiares, os nossos parentes, né? Que seriam os pais, os irmãos, né? Que às vezes o problema de um nos afeta também pela questão da proximidade, né? Que a gente tem parenteral. Então, parental, né, gente? Desculpa. Então, isso tudo influencia na nossa saúde mental, tá? Então, hoje em dia, se tivesse os mesmos padrões do tratamento psiquiátrico de antigamente, a maioria da população estaria em tratamento psiquiátrico severo, tá? Justamente por causa dos padrões e as normas que vão mudando. Núcleo de apoio à saúde da família são os NASF. Os NASFs, eles são uns núcleos, gente, que somente onde tem PSF, qual que é a diferença da estratégia da saúde da família, unidade básica de saúde da família e programa de saúde da família? Programa de saúde da família, gente, vocês já devem ter estudado sobre esses padrões, né, sobre NASF, sobre tudo isso, na matéria do segundo módulo, do primeiro. Tem uma matéria que vocês estudam sobre isso. Qual que é a diferença? PSF vai ser só em áreas de menor poder aquisitivo. Então, mais em favelas, mais em áreas de risco, que vai ter PSF, porque o PSF ele é completo. Agora, a unidade básica, estratégia de saúde da família, vão ser em vários locais, inclusive nas áreas de maior poder aquisitivo. Por quê? Vai ser somente, mas é posto para atendimento médico normal, seria um ginecologista, um pediatra e um clínico geral e vacinação, basicamente isso. Já o PSF, ele vai ter um programa num todo. Então, ele vai ter psiquiatra, ele vai ter ginecologista, ele vai ter dentista. E os PSFs que não têm tudo isso, eles têm o apoio também de alguns núcleos de apoio de saúde à família, que são os NASFs. Aí a gente vai ter o NASF 1 e NASF 2. Isso aí tudo também vocês já sabem, né? Vocês já estudaram sobre isso, a diferença deles. E o que são cada um deles. Né? Não.
Eu não lembro nem de ter aprendido isso aí a fundo, não, professor. Teve alguma, sei lá, em saúde, políticas da saúde, Não. mas não é tudo isso tudo, não. O que eu lembro que a gente aprendeu é meio que como saber em cada lugar você ir. Por exemplo, a UPA está em tal lugar para atender tal demanda. Vocês aprenderam, então, só saúde tá em tal lugar. o que é saúde terciária, primária, secundária? Só isso? Isso. Só isso. Foi. Só. Entendi. Na verdade, Não, gente. Ô, Caterina, a gente viu sim, NASF, vimos essa sigla, gente. Só vocês entrar lá no AVA, que a matéria está toda lá em políticas da saúde. Nós vimos sim, a gente que não está lembrando. A gente não viu tão profundo que ela está falando. A gente viu sobre isso daí, só não caiu na prova. As siglas, só não tão profundo, mas a gente viu sim. Então, menos mal. Então, o que acontece, gente? A diferença do NASF 1, NASF 2, isso aí também eu não vou entrar agora não, porque então isso aí é coisa que vocês já viram, né? Assim, basicamente. E aí, o NASF, às vezes, gente, passa desapercebido pelo PSF o tipo do paciente, mas o NASF, alguns também têm tratamento com o psiquiatra, tá? Então, às vezes, esse paciente ele é tratado em casa, mas ele pode ser acompanhado nos CAPs também, tá? Então, esse médico do NASF vai fazer esse acompanhamento, vai fazer esse encaminhamento para o CAPS, esse paciente vai ser vai ser tratado, então, no CAPS. Programa de volta para casa, que é um tipo de programa que ele tira pessoas que estavam em área de risco, em situações de risco, tá? Às vezes mulheres que estavam naqueles abrigos, que são de sigilo, sabe? Quando tem algum risco, por causa do parceiro, por causa de feminicídio, risco de feminicídio, essas coisas. Então, esse programa de volta para casa não quer dizer que vai levar a pessoa para casa, não. Tá? Para casa que ela tinha risco, não. Pode ser que consiga fazer uma reestruturação para essa pessoa ir para a casa de um parente distante, que às vezes o agressor não conhecia, tá? Ou às vezes uma pessoa que vivia em situação de rua, mas que tem que eles conseguem ajudar para ter o convívio familiar de novo, tá? Consultórios de rua. São alguns consultórios, gente, vocês já viram, quando eles fazem tipo aquelas campanhas como se faz aqueles mutirão, que aí faz aqueles consultórios, eles montam... Ação global, tipo isso. Tipo ação global, isso mesmo. Aí eles fazem isso, tá? O governo também tem isso, sem ser ação global nem nada, o governo também tem esse tipo de ação, tá? De atitudes também, de programas. Esses consultórios de rua, se necessário, também vai ser encaminhado para um CAPS, ou para um PSF, ou então para um serviço de residência terapêutica, tá? Vai depender de qual que é o caso de cada um. Atendimentos em ambulatórios especializados. Vai depender do que o paciente precisa. Ele precisa de um psiquiatra, então vai ser encaminhado para lá. Ele precisa de um psicólogo, vai ser encaminhado para lá. Ele precisa do quê? Então, a gente vai avaliar esse paciente que ele é tratado como psiquiatra, ele precisa de um atendimento com um cardiologista? Então, ele vai ter esse atendimento, tá? Então, essa seria a rede na qual está englobado o CAPS. Então, quem que pode ser atendido nos CAPS, gente? Pessoas com transtornos mentais severos, persistentes. Então, isso vai incluir adulto, criança, adolescente, incluindo também as enfermidades secundárias ao uso de substâncias psicoativas, que é álcool e drogas, né, que eu já tinha falado com vocês. Então, não é aquela questão que eu falei com vocês, eu acho tão legal que eu quero ficar lá também. Estou fazendo nada em casa, eu também quero ir lá aprender uma profissão nova. Não é assim, gente. Para você ser atendido no CAPS, tem aquela questão de alguns pacientes que vão diretamente no CAPS? Tem, mas aí lá eles vão passar por uma triagem para avaliar o caso deles. Mas a maioria, digamos que 90% dos casos dos CAPS são de encaminhamentos, tá? Os casos leves são atendidos onde? Os pacientes com transtornos mentais leves a moderados não têm indicação de acompanhamento nos CAPS. Mas onde conhecemos como porta de entrada do Serviço Público de Saúde, que são as UAPs, que são as Unidades de Atenção Primária à Saúde,
tá? Então, para isso, deve haver um processo contínuo e coeso de comunicação entre as UAPs, né, do Programa da Saúde da Família, e os CAPs, onde os primeiros devem referenciar os pacientes mais graves e os segundos fazer a contrarreferência de volta para a UAPs. Então, o que é isso? Primeiro, sempre o PSF ele vai encaminhar para o CAPS, e o CAPS vai avaliar se ele precisa do controle no CAPS ou se tem que ser no UAPS, tá? Tem muita unidade de atenção primária, gente? Não, a gente tem mais unidades de CAPS. Então, alguns CAPS, por não ter opção de encaminhamento, eles acabam ficando com esses pacientes também, tá? Aí, por exemplo, o paciente que ele já está num quadro estabilizado, ele vai mantendo, então, as necessidades dele, né, do paciente. Então, quem que vai fazer com que aconteça, com que seja mantido esse paciente estável? Vai ser as unidades primárias, tá? Desses pacientes. O que faz nessas unidades primárias? Faz a mesma coisa que o CAPS? Não, não tem os tipos de atividades que tem no CAPS, mas tem um controle rigoroso, tanto com o psiquiatra quanto com o psicólogo, tá? Então, quais são as atribuições do CAPS, gente? Então, tá dando para entender, gente? Vocês têm alguma dúvida? Pode ir continuando. Gente, responde aí, por favor. Pode ir, tá fluindo, pode ir. Então tá. Vai na fé, amada. Tinha que falar alguma coisa, né, Vanessa? Então, chique, agora ela gostou do chique. Você tá ligado? Hã? Chique? Eu só falo chique agora. Aí toda aula ela fica chique. Então, quais são as atribuições do CAPS, gente? Então, é acolhimento universal e diário, tá? Atendimento individual, em grupo, a família e em oficinas terapêuticas, elaboração de um diagnóstico situacional e clínico de cada usuário que acessa o serviço, formulação de estratégias de cuidado ou um projeto terapêutico adequado à necessidade de cada usuário. Deixa eu só terminar, deixa eu falar isso aqui primeiro. O que é isso? Por que acolhimento universal e diário? Porque, gente, o CAPS, ele não é um tipo de internação. Ele é um tipo de serviço que o paciente ele vai e volta todo dia. Ele vai de manhã e vai embora para casa à tarde, tá? Então, às vezes, a maioria dos pacientes fica lá o dia todo e à tarde vai para casa. Tá? Então, esse atendimento do CAPS, ele não é só para o paciente, ele também faz um atendimento psicológico para a família. Por quê? A família precisa da continuidade do tratamento em casa. Então, não adianta o CAPS fazer o serviço com o paciente, né? Melhorar a questão psicossocial desse paciente, sendo que em casa ele vai ser maltratado, ele vai ser xingado, ele vai ser instigado. Então, esse paciente, ele nunca vai ter uma melhora. Né? E por quê? Qual que é a intenção do CAPS? É dar alta para esse paciente do CAPS. O CAPS, esses pacientes, eles se sentem bem indo, que é como se fosse um lazer para eles, mas, na verdade, o CAPS é uma forma de tratamento, tá? Então, o que eles fazem? Eles elaboram o diagnóstico do paciente, né? E aí, eles vão formular a estratégia para melhorar esse paciente. Alguns pacientes têm cura e outros não têm. A maioria, gente, inclusive, não tem cura, tem somente tratamento, né? Então, por isso que a gente não fala em cura na psiquiatria, a gente fala em tratamento, até porque eles ainda não conseguiram descobrir tudo, por que acontece a esquizofrenia, o porquê que acontece as psicoses, tá? Claro que tem coisas que são como se fossem chaves, mas que às vezes, né, servem para desencadear algum tipo de distúrbio, mas nada que seja completamente identificado, que tenha estudo falando que é aquilo e pronto. Eles fazem também o agenciamento e encaminhamento dos casos que não sejam compatíveis com o trabalho do CAPS, né, mas que requeiram outra modalidade de cuidado. Então, eles vão avaliar. Então, se eles acham que não é aquele tipo de atendimento, eles vão encaminhar para o atendimento adequado. Eles fazem visitas domiciliares e atividades comunitárias, tá? Então, os profissionais que atendem no CAPS, principalmente os psiquiatras e os psicólogos,
Eles fazem visitas domiciliares para ver se o tratamento está sendo contínuo em casa, tá? Se tem que melhorar alguma coisa em casa, se tem que trocar alguma coisa. Faz atividade também com a comunidade. O que seria isso? Vai lá na rua, lá vai fazer um serviço com todo mundo? Não, gente. Quando fala assim, atividades comunitárias, quer dizer no meio familiar e aberto à comunidade. Então, ou seja, por exemplo, eles fazem lá um monte de pinturas de tela, depois eles vão fazer uma exposição aberta para toda a população. Então, isso vai chamar a atenção deles, o trabalho deles. Então, isso vai instigar para que esse paciente ele se sinta ainda mais introduzido no meio social, tá? Supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviço e programas de saúde mental no âmbito do seu território, ou módulo assistencial, e outras funções. O que seria isso? Eles mandam no serviço de saúde básica? Não, mas eles têm a obrigação de supervisionar como que está sendo esse controle desses pacientes da saúde mental. Né? Então, esse paciente está sendo devidamente encaminhado ou eles estão deixando de atender, simplesmente? Como que está sendo? Então, a gente está tendo, naquele posto de saúde, por exemplo, está tendo muito erro. Então, nós vamos pegar essa equipe, o pessoal do CAPS, vai orientar o pessoal da saúde básica. Então, eles vão fazer palestra, vão orientar melhor, explicar melhor como que deve ser o tratamento, como que deve ser o encaminhamento, tá? Para que haja uma comoção geral e esse paciente ele seja assistido de uma forma na sua totalidade. Então, gente, nós temos 6 tipos de CAPs, tá? Nós temos o CAPS 1, que são os CAPs de menor porte, que ele pode oferecer resposta efetiva às demandas de saúde mental nos municípios com população entre 20 mil e 50 mil habitantes. Eles funcionam durante os 5 dias da semana, nos dias úteis, e tem capacidade para acompanhamento de cerca de 240 pessoas por mês. O CAPS 2 são serviços de médio porte e dão cobertura a municípios com mais de 50 mil habitantes. Atende prioritariamente adultos com transtornos mentais severos e persistentes. Tem capacidade para acompanhamento de cerca de 360 pessoas por mês e funcionam durante os 5 dias da semana. O CAPS 3 são serviços de maior porte da rede de CAPs e são previstos para dar cobertura aos municípios com mais de 200 mil habitantes. Os CAPs 3 estão presentes hoje, em sua maioria, nas grandes metrópoles brasileiras. Em Belo Horizonte, a gente tem, aqui em Contagem, eu não sei se tem, eu acho que tem, inclusive que tem também. São serviços de grande porte, de grande complexidade e funcionam durante 24 horas em todos os dias da semana e em feriados. Realiza, quando necessário, acolhimento noturno, e esse serviço tem capacidade para realizar acompanhamento de cerca de 450 pessoas por mês. Gente, aqui fala que são serviços 24 horas por dia, né? Esses pacientes, quer dizer que esses pacientes, eles dormem no CAPS? Não, quer dizer que esses pacientes, eles podem ser atendidos a qualquer hora. A maioria, o CAPS 1 e 2, por exemplo, geralmente eles funcionam não sei se é até às 5 ou se é até às 7 horas, tá? Eles funcionam, então, somente durante o dia, de segunda a sexta. Já o CAPS 3, que é de nível mais complexo, né, para uma abrangência maior também, ele funciona, inclusive, nos feriados, né? Então, os funcionários são todos a nível de plantonistas, e o acompanhamento é por 24 horas por dia. Por quê, gente? Tem pessoas, às vezes você tem um parente, ele tem uma crise agora, 9 horas da noite. Você vai ter que levar para o hospital psiquiátrico? Não, se você tiver a opção do CAPS e você já tiver esse atendimento lá, já faz esse controle lá, você pode levar diretamente para o CAPS. Ou também, se você levar diretamente para o hospital psiquiátrico, o hospital vê que dá para fazer o acompanhamento para o CAPS, ele vai fazer esse encaminhamento e você vai levar o seu familiar para lá, tá? Tem o CAPS I, que é um CAPS infantil. Ele é especializado no atendimento de criança e adolescente com transtornos mentais. Eles são geralmente necessários para dar resposta à demanda da saúde mental, municípios com mais de 200 mil habitantes. Então, eles funcionam durante os 5 dias úteis e tem capacidade para realizar acompanhamento de cerca de 180 crianças e adolescentes por mês.
O CAPS-AD, que é o CAPS de álcool e drogas, ele é especializado no atendimento de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e de drogas. Ô, gente, então, aqui não entra aquela questão dos pacientes que precisam tomar muito medicamento e, às vezes, tem, por exemplo, uma crise anafilática, um choque anafilático por causa de medicação, não, tá? Aqui, nessa questão de CAPS-AD, seria aqueles pacientes que usam drogas psicoativas ou então, por exemplo, tentativa de autoextermínio. Aí vai depender do grau do paciente, se vai ser um CAPS-AD ou se vai ser um nível 1 ou 2, tá? São previstos para cidades com mais de 200 mil habitantes, funciona durante os 5 dias úteis da semana e tem capacidade para realizar o acompanhamento de cerca de 240 pessoas por mês. Então, vocês podem ver que tanto o CAPS-AD quanto o CAPS-1, eles têm a mesma capacidade, né? E o CAPS infantil, ele tem uma capacidade menor, porque a demanda, gente, que a gente tem de um paciente adulto, de um paciente, de uma pessoa que seja uma criança ou um adolescente, o trabalho, digamos assim, é maior. Por quê? Porque o psicológico da criança, para a gente conseguir trabalhar, né, que às vezes tem algum tipo de trauma, alguma coisa assim, é muito mais difícil do que de um adulto, tá? Até porque os tipos de oficinas também têm que ser diferenciados, tá bom? E aí, aqui eu trouxe para vocês o passo a passo de um atendimento psicossocial. Então, um atendimento em situação de crise. Então, vamos lá. A primeira coisa, o familiar, ele tem que ligar para o SAMU. A segunda coisa, o SAMU, ele vai direcionar o paciente para os leitos psiquiátricos que existem na região. Aqui em Contagem, por exemplo, o nosso protocolo, qualquer paciente em crise psiquiátrica, surto, alguma coisa, a gente tem que encaminhar para a UPA do JK, né? Então, independente se esse paciente faça acompanhamento, por exemplo, lá no Eduardo de Menezes, lá no Galba Veloso, que seja, a gente primeiro, o SAMU tem que levar para a unidade que é de adequação daqui de Contagem, que é para lá, nem que seja para depois que o médico de lá avaliar, falar assim, não, agora pode levar lá para a unidade dele. Oi. No caso lá na minha família e tal, quando a gente aciona o SAMU, eles chamam também a polícia. É normal? Porque, na verdade, é um protocolo. Todo surto psicótico, primeiro a polícia tem que estar no local para depois o SAMU entrar, o SAMU ser acionado. Porque já teve vezes da gente precisar de agir, eu, por exemplo, já tive caso de sair correndo de paciente, e o paciente atrás da gente com facão, e aí assim... Minha irmã fez isso, só que foi com a faca, mas correu atrás da polícia. Então, mas o que acontece? Por que é acionada a polícia primeiro? Porque a polícia, eles têm aquela taser, né? Que é o choquinho, né? Então, a gente não pode fazer nada no paciente sem uma avaliação psiquiátrica, por exemplo, a regulação, por exemplo, não nos manda fazer nada. Nenhum tipo de medicação sem que o psiquiatra avalie. Por quê? Esse paciente, a gente não tem o histórico dele e esse paciente pode ter um efeito rebote. Então, ao invés de você dar um sossega-leão nele, você vai piorar ainda mais o quadro dele, tá? Sem contar que pode sofrer alguns tipos de reações colaterais, medicação, né? Então, ele pode ter um ataque cardíaco, consequentemente, uma parada cardiorrespiratória. Então, a nossa função mesmo do SAMU, tanto na básica quanto na avançada, é só de pegar e levar. Entendeu? Ai, ótimo, Simone, obrigada. Você mandou lá, negócio de políticas de saúde. Aí, gente, então, o SAMU, ele vai levar para a unidade, né, de atendimento da cidade. Aqui, por exemplo, igual eu falei com vocês, a UPA. E aí, então, lá na UPA, o que vai acontecer? O usuário, ele vai ser acolhido, ele vai ser medicado. Depois, se tiver a estabilização desse paciente, né, do quadro dele inicial, o usuário ele é acolhido e referenciado com o serviço de CAPS. Então, vai ser de acordo com o perfil dele para iniciar esse acompanhamento. E o apoio psicossocial. Então, caso já seja usuário do serviço de saúde mental, ele deve ser realizado contato para encaminhamento. Então, por exemplo, eu atendi um paciente com crise, com surto psicótico por causa de drogas.
a gente vai pegar esse paciente para a UPA do JK. Chega lá, o médico vai avaliar os dados dele, tudo, vai olhar o histórico dele, vai fazer uma anamnese, um exame físico, né, e tudo. Aí vai dar uma medicação para acalmar ele, e aí depois o enfermeiro da UPA, né, o supervisor que estiver lá, vai fazer um contato com o CAPS-AD da região. E aí, esse paciente vai ser transferido para o CAPS-AD para fazer uma avaliação com o psiquiatra, tá? Porque nenhuma UPA tem psiquiatra, né, gente? E geralmente, a gente não consegue levar diretamente para o hospital psiquiátrico, né? Tem a questão da porta aberta, mas não tem indicação para pacientes que já foram medicados, né? É só paciente que tem crise mesmo. Aí, por exemplo, se eu tô com o meu familiar em crise, eu posso pegar e levar ele direto pro Galba? Posso. Eles são obrigados a me atender. Agora, se eu chamar uma ambulância, um SAMU que seja, por exemplo, eles vão levar para a unidade de referência. Entenderam? E aí, lá na unidade de referência, depois de ter feito a medicação, ter controlado esse paciente, que eles vão fazer o encaminhamento, esse paciente vai para o CAPS, tá bom? Então, o que a gente conclui disso, gente? Que o CAPS, ele é muito mais que um local físico. Ele é, na verdade, um complexo de produção de ações de cuidados, feitas em rede com abrangência muito além dos seus limites físicos, interagindo e crescendo junto com outras instituições e serviços. Então, ele funciona como um dos principais dispositivos de desinstitucionalização. Então, a função principal do CAPS, gente, é tirar esses pacientes do meio hospitalar, para que esse paciente ele tenha um convívio social, ele tenha funções, ele se sinta ativo no meio da sociedade, tá? E ele se sinta vivo, tá, gente? Que às vezes esses pacientes eles ficam ainda piores, mais deprimidos ainda, tá? Se ficarem só no meio da hospitalização. Assim, todos nós devemos valorizar esse trabalho e contribuir quanto comunidade com seu bom funcionamento, para, assim, conseguirmos fortalecer um modelo de atenção psicossocial focado no indivíduo, com todas as suas particularidades, e deixar o modelo hospitalocêntrico no local ao qual ele pertence, que é no passado. Então, tudo que a gente puder fazer para que esse paciente se sinta acolhido, se sinta normal, é nossa função como agentes da saúde fazer, tá? Não é porque, gente, eu particularmente, eu vou falar a verdade com vocês, eu tenho medo de paciente psiquiátrico. Eu tenho por causa das minhas experiências e tudo, porque eu sou meio fraquinha, então eu já apanhei, né? Eu apanho, eu corro, mas assim, não é porque às vezes o paciente ele tem crise, que você tem que zombar, que você tem que rir, que você tem que demonstrar que você acha ele diferente. Não. Esse paciente ele precisa de ser acolhido. Claro que no momento de crise, você não vai lá abraçar o paciente e falar com ele, nossa, você é uma pessoa muito importante. Não, gente, a gente também tem que usar, né, o bom senso e tudo. Mas a gente tem que tratar essa pessoa com o máximo de carinho possível. Porque volta aquela questão. Ele é amor da vida de alguém, né? Professora. Oi. Eu tenho várias experiências, assim, com a minha irmã, né, na hora de internar. Eles ficam muito agressivos, né? Ela teve uma época que ela estava grávida do meu sobrinho, ela deu uma crise muito feia, chegou a pegar a faca pro esposo e tal. Então, assim, ela ficou tão agressiva que a gente nunca imaginou que ia ver ela daquela forma. Ela grávida, você tem noção, ela grávida, ela conseguiu bater na minha outra irmã, ela deu um socão na minha irmã, jogou ela longe. Ela foi até na época também que ela agrediu o policial. Então, assim, ela teve que ir no SAMU amarrada na maca. E eu não sei de onde que eles tiram tanta força. Ela grávida, já bem acima do peso, e mesmo assim a bichinha tinha uma força que 3 homens não conseguiam segurar ela, sabe? Então, é justamente isso que espanta muita gente, sabe? Porque eles realmente eles ficam muito fortes. Você pode ver aquele que for o mais magrinho possível, assim, que você vê, fala assim, que ele é raquítico. No momento de crise, gente, eles são muito fortes. Da onde que eles são tiram? Muito agressivos. A gente não sabe, né? Por isso Muito também que tem muito mito que eles falavam que eram demônios, né? Por causa dessas coisas também. E depois das crises, ela nunca lembra do que aconteceu. Então, por causa da parte cerebral dela que é afetada, tá? Não são todos que são assim, não. Alguns lembram, tá? Dependendo do que ela não for. lembra de nada. Ou ela finge, né? Porque o psiquiatra falou assim que eles têm uma parte que são bem cínicos, né?
Eles dissimulam, Exatamente. né, muito bem. Então, vai entender se ela lembra ou não quer falar na hora, Só né? que aí a gente também não consegue definir, porque é tudo ainda muito vago, né? Igual eu falei com vocês, Muito novo, né? tudo da saúde mental ainda é muito. Tá tudo engatinhando, ainda não tem nada muito concreto. Então, por isso também a gente não pode falar com certeza que ela esquece ou com certeza ela finge, né? Então, isso tudo é muito relativo. Ô, gente, essas aí são as minhas referências. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa aula? No começo estava meio complicado, aí depois piorou. O que Não, vocês tá querem? tranquilo. Sim. Vocês querem que volte um pouquinho no começo? Pra mim, pode seguir. Eu tô com vocês. Eu acho E que na aí? medida que a gente for estudando, acho que vai ficando mais claro, não? Então, gente, eu não vou falar hoje mais sobre nenhuma outra matéria para não ficar Porque tem muita muita sigla. coisa. Não, mas assim, tem muita sigla, mas essas siglas, gente, são assim, até tranquilas para vocês gravarem depois. Igual a questão, uma coisa que vocês têm que lembrarem, assim, é que o CAPS, ele surgiu como uma forma de melhorar a vida desses pacientes, o tratamento deles, como uma forma mais humanizada para deshospitalizar esses pacientes, né? Trazer eles para o convívio familiar, social e fazer com que eles se sintam gente, né? De novo. Que tem a diferença dos tipos de CAPS, né? E que, assim, de acordo com o que vai ser pedido para cada um, no caso, Ana, foi você que tinha falado daquele CAPS da menina com câncer, né? Aí, é esse CAPS aqui infantil, esse CAPS-I. Por quê, gente? Porque ele vai atender não só paciente psiquiátrico, mas porque, na verdade, um paciente que está com um tipo de depressão, com um tipo de ansiedade, ele também é considerado psiquiátrico? Sim. Então, ele também é tratado como paciente psiquiátrico, tá? Como um paciente que precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicoterapeuta, tá? E aí, nos CAPs, nessas instituições, eles fazem muito essas atividades de terapia ocupacional mesmo, para tentar melhorar o estresse, a depressão, a ansiedade, tá bom? E para depender cada vez menos da medicação, viu, gente? A questão do CAPS, deixa eu ver aqui no início o que tem. Vocês estão falando disso aqui, que é muita informação, isso daqui? Tem que decorar ainda, né? Tipo... Não, vocês não têm que decorar, vocês têm que entender. Não, gente, mas assim... É muita coisa, mas a tia não consegue agora, eu levo uns dias, viu? Não, Não, gente, mas aqui o básico, Mas eu já vocês sou já idosa sabem, já. né? Assim, que A tia é ótimo, né? Hã? Ela falando a tia é ótimo, né? Mas aqui, gente, o básico vocês já sabem, que é o principal, que é PSF, NASF, né? O que pode levar um paciente a ser encaminhado para um CAPS, tá? Que é essa rede de saúde mental. E o principal também é o papel do CAPS na sociedade hoje. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? O Simon chega só para rir. Tá na hora do lanche? Ele só chega na hora do amém. E Tá na hora do depois lanche? vem falar que assiste aula. Ô, gente, pior que ele assistiu, tadinho. Eu vi ele aqui. Não, vi o então nome, né? Porque ele só quer saber de ser blogueiro no Instagram. Mas vai saber se ele estava assistindo, se ele estava blogando aí. Então, não, eu só vi o nome dele aqui, né? Se ele tava aqui, é outra coisa, né? Né? Agora você vai me chamar pra formatura, Simon? Você melhorou? Vou ligar pro meu irmão, hein? Vou guiar. Ô, gente, então é o seguinte, a nossa aula de hoje de saúde mental, então, está encerrada, se não tem nenhuma dúvida. A gente vai fazer um intervalo agora, a gente pode voltar, então, 3h30, agora são 3h10. 16 horas. Para que esse tanto de tempo? Começar mais cedo. 6h30. Se a aula for só 30 minutos, pode começar, que aí 4 horas acabou.
Boa, Aquila. Vocês não sabem o tamanho da aula. Então 4 horas. Não, 3h30. Vai acabar mais cedo, gente. Não, gente. 4 horas. Vou passar um pano aqui na casa, tem que comprar verdura. Senão minha mãe vai me bater. Gente, eu tenho que ver Candim. Oh, pelo amor de Deus, deixa eu tirar essa gravação aqui que são sangue. Ô, Vanessa, a gente não liga.